Então, boa tarde, irmãos. Vamos procurar ficar em silêncio agora. Queria dar as boas-vindas àqueles que nos visitam. Só vejo duas caras novas, que é a irmã Fátima, certo? Ela esteve cá connosco na sexta-feira, na reunião de oração. E hoje temos a irmã Mariana, não é? Irmã Mariana, que vem da igreja de Oeiras e mora aqui em Chalas, não é? Não, a neta mora aqui em Chalas. Então vamos ter uma palavra de oração. Algum irmão que queira ter uma palavra de oração para pedir a direção deste culto, pode fazê-lo agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por tu nos tens conduzido, Senhor, aqui à tua casa. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, Senhor. Obrigada, Senhor, por tu fizeste na cruz do Calvário, Senhor. Paizinho Santo, vem abençoar esta congregação, vem abençoar tudo aquilo que vai ser feito e que possamos sentir a tua presença e o teu Santo Espírito, Senhor, a dirigir todas as coisas. Ó Deus bendito, obrigada por podermos recorrer a Ti e entregar todas as coisas na Tua mão. E sabemos, Senhor, que Tu queres o melhor e Tu queres ser honrado e glorificado. E nós estamos aqui para Te adorar, Senhor, para Te entregar tudo nas Tuas mãos. Queremos ouvir a Tua voz, queremos Te celebrar, Senhor, e esperar em Ti. Faz-nos sentir, pois, a Tua presença, Senhor, e vem abençoar todas as coisas, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Então, o tema de hoje, alguém sabe qual é o tema do Domingo de Jovens? Da oração, muito bem. Então vamos ficar de pé para cantar um corinho que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e me buscar, então eu ouvirei dos céus e responderei, não é? Então, que esse seja o nosso desejo, que Deus também possa ouvir as nossas orações. Amém.
Relativamente aos anúncios, eu penso que não temos aniversariantes esta semana, não? Não, aniversariantes nem de casados, nem nada. Não. A Anabela tinha-me pedido para dar-lhe a palavra, certo? Mas eu não a estou a ver. Pode orar pela minha neta, que ela fez anos ontem. Sim, podemos orar por ela, sim. Como? Ela estava muito feliz. E ele estava muito ela passava alguém que apareceu. Então, enquanto a Anabela não chega, alguém que queira orar pela neta da irmã Fátima, pode fazê-lo. Como é que se chama? Como se chama a sua neta? Shirley. Shirley. Paizinho querido, agradecemos-te porque estamos na tua casa, porque encaminhaste os nossos passos até aqui. Paizinho, particularmente agora queria pedir-te pela Shirley, Senhor. Tu conheces o seu dia-a-dia, conheces o seu coração, conheces as suas adversidades, que possas ser com ela. Agradecemos também porque lhe deste mais um ano de vida. E, Senhor, se ela já está nos teus caminhos, que possas guiá-la e protegê-la. E se ainda não está, Senhor, que possas fazer-te real na sua vida, que ela possa perceber o quão grande é o teu amor por ela. Ser com ela, ser com a sua família e que possas guardar os seus passos e os da sua família também. Em nome de Jesus. Amém. Esta semana, para quem não sabe, tivemos a Semana de Oração. Foram 5 dias bastante abençoados aqui em que pudemos ter um tempo de oração. Foi das 8 às 9 da noite. E eu sei que a irmã Hilda e o irmão Paulo Calado tiveram cá os 5 dias. E eu queria pedir a um deles que pudesse dar um pequeno testemunho de como foi esta semana. Foi realmente uma bênção nós estarmos aqui durante estes dias, desta semana, nesta reunião de oração. E houve pessoas que tiveram 5 dias, não fui só eu e a minha mulher, houve várias pessoas. Outras tiveram 4, outras tiveram 3, outras tiveram 2, outras tiveram 1. E algumas não estiveram dia nenhum, mas em todo o caso é um privilégio para aqueles que estiveram e que quero dizer também que uma bênção para aqueles que também não estiveram. Porque nós tivemos a ocasião de aqui, no sossego de algumas poucas pessoas que foram, alguns dias mais, olha, na sexta-feira foram mais, e a nossa irmã Fátima foi a primeira vez que entrou aqui, na sexta-feira. Já conheceu o Evangelho há anos atrás, depois andou um bocadinho desviada, etc. Vamos falar nisso. Mas viu aqui o letreiro da igreja e resolveu entrar e ficou, pela graça de Deus. E gostou e disse que vinha cá no domingo, que é hoje, e cá está. Ela mora aqui mesmo perto, aqui na Rua do Lar. Portanto, é muito perto daqui. Portanto, é bem-vinda aqui, irmão Fábio. Toda a sua família seja abençoada também. E foi por estes assuntos que nós orámos nestes dias. Orámos pelo mundo, pela paz do mundo, pelos problemas do mundo. Orámos por Portugal, pelas autoridades, pelo governo. Orámos pela sociedade portuguesa, pelas nossas famílias, por todas as famílias da igreja e não só. Tivemos a ocasião de orar pelos jovens, pelas crianças, pelos adultos, pelos idosos, pelos doentes, pelo pastor, pela sua família, pelos oficiais da igreja. Foi realmente uma bênção nós podemos orar. O pastor eu não estou a ver, deve estar por aí, mas é um desafio que eu faço ao pastor para repetir estas
Pode não ser a semana toda, pode ser um dia, dois, o que quiser, mas é bom que nós de vez em quando tenhamos, e pode ser que um dia venhamos a ter todos os dias, todas as semanas, pelo menos um dia para a reunião de oração. Porque é uma coisa que a nossa igreja já teve no passado. À sexta-feira eu ia sempre também, só quando não podia, mas eu era um frequentador assim das reuniões de oração à sexta-feira. Portanto, faço um apelo para que haja e que outras pessoas que agora não puderam ouvir. Isto é como todas as coisas. As igrejas, quando começam com 2 ou 3. Depois vão crescendo. As reuniões de oração começaram agora com menos pessoas. Depois nós acreditamos que possam vir a crescer. Mas eu queria também só acrescentar o seguinte. A reunião de oração, ou as reuniões de oração, não acabaram na sexta-feira. Elas devem continuar. Nós devemos continuar as nossas reuniões de oração nas nossas casas, não só na igreja, aqui, mas nas nossas casas. Deve fazer parte da vida de cada um de nós. Orar uns pelos outros. Orar uns pelos outros, não só pelos nossos familiares, mas pelos nossos irmãos na fé e também por aqueles que ainda não são irmãos na fé. Porque o nosso desejo é que, nas nossas orações, é que muitas outras pessoas possam vir. É para isso que nós estamos aqui na igreja. É para que o Evangelho possa atingir outras pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Portanto, foi uma bênção estas reuniões de oração e eu acredito que na próxima vez que houver, seremos mais. Se Deus quiser. Então é propor esse desafio ao pastor, pronto, e esperar que ele aceite. Certamente vai aceitar, não é? A Anabela, uma mão no ar. Gabi. Não, eu queria a Anabela primeiro. Ela estava primeiro, sim. Isto não é fácil, mas Deus nos capacita, não é? Nem todos os dias estamos com a mesma disposição, nem com a mesma vontade, mas Deus nos capacita. Eu tenho só algumas perguntas, eu vou falar algo, não é preciso, se estiverem atentos, ouvem. Tenho só algumas perguntas para vos fazer. Alguém sabe quanto é que custa um bilhete no Mel Arena, num concerto? 35. 35, ok. Alguém sabe quantos anos tem o lar? Guerreiros. 30. Guerreiros, desculpem, de Chelas. 30. Muito bem, estás bem informado. Filho do presidente. Ok, espécie de isso, estão quase a acertar em tudo. Quem sabe o horário das visitas do lar? Alguém sabe? Às 3 às 5, também é assim. Vocês sabem tudo. Quanto é que custa a anuidade de um cartão de crédito no banco? Sabem? 7,5 €. Cartão de crédito é mais. 25, não é? Mais ou menos. Sim. Não tenho muitos, mas tenho uma dúvida. Alguém sabe quantos utentes tem o lar? É mais difícil. 47. Muito bem. Alguém sabe, por último, quanto custa, por exemplo, jantar fora o aniversário do amigo? Jantar fora. 10 euros. Aniversário. 10? É barato, mas é um restaurante barato. Mais. Dani, quanto? Quanto é que custa, Dani? Jantar fora com um amigo. Um restaurante. 25, 30. 25, muito bem. E alguém sabe, por último, agora sim, é por último, quanto é que custa a cota mensal atualmente do lar? 1 euro. Não? É isso mesmo. Durante muitos meses nós oramos para que Deus nos dê pessoas no bairro para evangelizar. Temos ali, passando esta porta interior, cerca de 70 pessoas, 50 mais cerca de 30 empregados para evangelizar. Nem todos são crentes. Nem todos conhecem as boas novas da salvação. Temos esse trabalho para fazer e esquecemos. E eles estão ali, à nossa espera, 365 dias no ano. Sedentos de carinho, de companhia, a própria instituição a necessitar de ofertas e nós não temos feito nada, ou quase nada, por esta instituição. Em Assembleia Geral foi decidido alterar a cota do lar de 1 euro mensal para 20 euros anuais. Pode dizer é muito. Ok, equivalente a um jantar. Um jantar de aniversário num restaurante. E um amigo.
Vamos facilitar essa cota e, em vez de uma vez só, poderão pagar de 15, semestralmente 10 euros ou trimestralmente 5 euros. O meu desafio nesta tarde é que cada um de nós que aqui está presente se torne sócio regular. Há pessoas que ultrapassam a cota mínima de 1 euro. Ótimo! Muito bom, muito bom. Não sei se já chegaram aos 20, mas de certeza que são abençoados por isso. O meu desafio é realmente que cada um de nós possa tornar associado deste lar. E que possamos pensar que estes irmãos, desconhecidos, amigos, visitas, utentes, empregados, direção, todos eles precisam da nossa atenção. Vamos colocar isto na nossa mente, vamos colocar isto no nosso coração, preencher a proposta, se não for hoje, se não tivermos elementos suficientes, podemos fazê-lo no próximo domingo, mas vamos fazer este compromisso perante Deus, ajudar-nos este lado. Vamos dispor do nosso tempo, do nosso dinheiro, do nosso carinho para este trabalho. Não sei quantos daqui já visitaram o lar, não sei quantos que estão aqui já visitaram o site, mas vou deixar convosco e com o desafio, nesta tarde, possam olhar as imagens do site da ADS. Obrigada. Habitualmente costumamos ter mais membros do lar aqui presentes, não é? Mas, pelo que eu entendi hoje, que eu fui lá acima e elas estavam todas adventadas e possamos orar também pela vida delas para que também possam melhorar. Queria chamar agora o Gui e o Diogo. Eles têm uma participação que deveria ter sido feita na Páscoa, mas não deu certo, segundo eles, e então... Boa tarde, irmãos. Paz do Senhor. Deus abençoe as suas vidas. É a primeira vez que a gente tem a oportunidade, pelo menos eu, de participar. É uma encenação curta. Eu trabalho com uma música e eu pensando a respeito dela. Uma música, no caso, está em português do Brasil, mas enfim, uma história que vai ser contada com encenação e que Deus esteja abençoando a vida dos irmãos. Tudo bem?
eu tinha. Não lembro direito me vi em frente ao alto e vendo o portão com a placa escrito céu. Bati com um certo receio, um anjo saiu pra dormir. Me disse, pois não, eu falei que é brincar, pois aí é o meu lugar. O anjo me disse, curioso, eu não acho seu nome em nossos registros. Eu disse, procure num livro antigo, escrito antes que houvesse mundo, e ali achará uma letra do rei, meu nome em tinta vermelha. Alguém me entregou para o anjo registros que eu reconheci, compêndio de todas as leis que eu quebrei e os pecados que cometi. O anjo olhava os registros, visivelmente assustado, e me perguntou: foi assim que viveu? Eu então respondi que sim. Então, como é que você tem coragem de vir nessa porta bater? Eu disse, olhe bem, no final dessa lista você reconhece essa letra. E o anjo sorrindo me disse, é verdade, o rei escreveu perdoado. E ao som dessa bela palavra, aquele portão se abriu. Então eu entrava cantando um hino, que pena que o sonho acabou. Ficaram comigo aquelas palavras, primeiro eu quero ver meu Salvador. Obrigado pelos amigos de novo. Eu gostava de chamar agora o grupo de louvor para vir aqui à frente. Só, entretanto, que o Deus está a arrumar.
Boa tarde, irmãos. Desculpe esta correria, mas apesar disso ainda estamos na presença de Deus. Amém? Deus sabe que nós somos imperfeitos, os nossos timings nem sempre batem certo, mas ainda estamos na presença de Deus. Amém? Sentimos isto, no sentido. Graças a Deus, o Gui lembrou-se deste teatro, que foi uma bênção, a mensagem creio que foi passada. E é importante sabermos que todos pecamos, mas que através de Cristo nós temos a vida eterna, certo? Ele morreu por cada um de nós. Se alguém pudesse abrir em Romanos 5, 21 ou 22, por favor, são os últimos. Com a correria não consegui trazer a Bíblia, mas eu posso buscar. Mas o importante, eu acho que seria o versículo onde o pecado abundou, superabundou a graça. Amém? Podemos crer nisto, irmãos. Nós cremos nisto. Amém? Podemos dar um amém forte. Amém. Amém. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. E por meio de Jesus Cristo, e agora já estou a fazer uma síntese, nós temos a salvação apenas por meio de Jesus Cristo. Amém? Amém. O apóstolo Paulo disse isto, transmitimos isto através do Espírito Santo, e nós queremos isto. Nós desejamos Jesus Cristo. Dia após dia nós só temos que desejar cada vez mais Jesus Cristo. Em tudo o que fazemos. Desejar sermos como Ele, desejar amar como Ele, desejar ter paciência como Ele. Amém? E nós louvamos o nosso Deus por isso, porque Ele nos deixou ter esta salvação através do Seu Filho. Esta música nós não cantamos muitas vezes, mas fala sobre isto. Sobre o desejo de que nós queremos ser como Jesus Cristo. Louvemos então, irmãos. Quem ter ficado de pé. There's so much more scattered.
santo é o teu nome, ó Deus. Nós estamos aqui nesta noite, Senhor, para declarar que tudo, Senhor, que nós desejamos és tu, Deus. Que o Senhor possa estar, Senhor, em tudo, Senhor, nas nossas vidas, abençoando, Senhor, guiando, Senhor, nossos corações e nossas mentes, Senhor, para realizar a tua vontade, ó Deus. Abençoa, Senhor, e manifesta o teu querer, ó Pai, aqui na tua casa essa noite. Senhor, pelo sangue de Jesus, ó Deus, restaura vidas neste lugar, Senhor. Opera a tua bênção, Pai, opera livramento, ó Deus, libertação, Senhor, das nossas vidas. Perdoa, Senhor, nossas vidas de todo pecado, Senhor, de tudo aquilo que fizemos, que falamos e que pensamos que não é a tua vontade, Senhor. Mas, Senhor Deus, restaura, Senhor, as nossas vidas, Senhor, neste lugar. Que o nosso único desejo, Senhor, seja a tua presença, Senhor, em nossas vidas. Ó Deus, abençoa a tua igreja, Senhor, a tua casa nesta noite. Que haja salvação, Senhor, de vidas. Porque é por isso, Senhor, que estamos aqui. Pela salvação das nossas vidas, Senhor. Não há outro motivo, não há nada, Senhor, maior que isso, Pai. Abençoa as nossas vidas, abençoa o culto desta noite, Senhor. Fala, Senhor, conosco. Através dos louvores, Senhor, através da palavra, que o teu Santo Espírito possa se mover, Senhor, neste lugar, sondar os nossos corações, ó Deus. Restaura, Senhor, as nossas vidas. É o que te pedimos, ó Pai, te agradecemos por termos o privilégio, Senhor, de termos uma casa de oração, Senhor, neste lugar, para nos reunirmos e te adorar. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio da bênção, Senhor, da salvação nas nossas vidas. Senhor, por estarmos aqui em união, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus, por todo o cuidado, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, por nós. Nós te louvamos, agradecemos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Santo, santo, santo é, Senhor. Graças te damos, Jesus. E porque fomos resgatados. Aleluia. Eu fui resgatado. Aleluia. Glória a Jesus. Eu tenho certeza que fui resgatado. Amém, Jesus. Nós somos resgatados das trevas para a luz. Deus, aleluia. Portanto, cantemos esta música com tudo aqui. Amém, irmãos. Se
estamos aqui a cantar por acaso. Apesar de nós estarmos aqui à frente, o louvor não é para nós. Quando fazemos uma boa ação, o louvor não é para nós. Quando amamos o próximo, o louvor não é para nós. É o nosso Deus. Amém? Assim como toda a honra, bênção e poder é para o nosso Deus. Amém, irmãos?
Graças te damos. Chamava agora o pastor Emanuel Neto, que traz a mensagem para nós nesta noite. Graças e paz, irmãos. Boa tarde para aqueles que nos visitam também. É um prazer estar com os irmãos aqui e poder celebrar o Senhor. Eu diria que eu vim com 2 versículos ou 2 textos bíblicos para falarmos sobre o tema proposto aqui pelo culto dos jovens. Então eu queria que os irmãos abrissem os 2 textos. Não sei se vou conseguir concluir os 2, mas pelo menos deixar para que possamos compreender um pouco o texto. Primeiro é Salmos 63. Os versículos de 1 ao versículo 7. E depois, então, no decorrer, a gente pensa no outro texto, que seria o texto de Tiago. Mas eu quero explorar inicialmente o texto do Salmo 63. O segundo texto é de Tiago, capítulo 5, versículo 13. Diz assim as Escrituras, no texto de Salmos, capítulo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Contemplei-te no teu santuário e vi o teu poder e a tua glória, porque o teu amor é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Eu te louvarei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura. A minha boca te louvará com alegres lábios. Na minha cama lembro-te de ti,
medito em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. Canto nas sombras das tuas asas. Senhor, obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela certeza que temos que ela é poderosa, é maravilhosa, é suficiente. Tua palavra é suficiente. Que o Senhor possa nos ensinar, Senhor, através dela, na ação poderosa do Teu Espírito, e que possamos, nessa celebração, nesse culto, sair com as nossas vidas mais ainda comprometidas com o relacionamento de oração. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Eu diria que o tema dessa mensagem é a oração em nome de Jesus muda tudo. Será que a oração muda tudo mesmo? Será que a oração tem poder? Será que a oração é poderosa? Irmãos, se alguém pode nos ensinar alguma coisa sobre a oração, é o próprio Jesus. Jesus, ele é exemplo e é a referência de uma vida de oração. O evangelista Lucas, ele pelo menos cita, e aí eu deixo aqui para apenas citá-los, né? O evangelista Lucas cita pelo menos 5 textos que mostra Jesus na prática da oração. Primeiro é o texto do capítulo 5, versículo 16, que diz que ele se retirou para lugares solitários para orar. O capítulo 6, versículo 12, diz que ele saiu e foi para o monte orar e passou a noite inteira ali falando com Deus. O capítulo 9, o versículo 18, diz que também ele está orando em particular. O capítulo 9 diz que ele chamou Tiago, João e Pedro e foi para o monte orar. E o capítulo 11 diz que também Jesus estava orando em determinado lugar. E há outros textos em Lucas em que mostra perfeitamente esse Jesus ensinando e vivenciando a prática da oração. Se Jesus ele orou e foi em diversos momentos antes de escolher os seus 12 discípulos, antes de realizar milagres, antes de curar pessoas, antes de alguns momentos específicos do seu ministério, no final do seu ministério, ele também ora, e uma oração maravilhosa. Se Jesus, ele sendo perfeito, Filho de Deus, nos ensinou, através do seu exemplo, que é importante a oração, quem somos nós para não orarmos? Quem somos nós para não estarmos vivenciando na sua prática uma vida de oração? Eu diria que essa mensagem está basicamente toda firmada no exemplo de Jesus. E a partir do exemplo de Jesus, alguns pontos que ele me deu o privilégio de escrever através do livro Uma Vida Poderosa de Oração. E eu queria pensar então, só assim a nível de citações, alguns paradigmas com relação à oração que nós vivenciamos. A primeira coisa é que nós precisamos primeiro desmistificar a ideia de que a oração seja uma disciplina espiritual, porque dá a ideia de que é algo penoso e cansativo. O segundo paradigma que nós precisamos pensar também é não olhar para a oração como um hábito cristão, porque pensando assim nós vamos então dar
pouca atenção e devido crédito à oração, porque vamos observar a oração como um ato religioso. O terceiro paradigma é que algumas pessoas também dizem que a oração é uma arma espiritual. E como arma espiritual, parece que nós só queremos usar em alguns momentos específicos em que estamos passando por aflições espirituais. Então, diria que são paradigmas que não deveriam, de forma nenhuma, ser vivenciada por cada um de nós numa vida de oração. Há também os inimigos da oração. E aí o texto do capítulo 4 de Tiago, nós vamos encontrar pelo menos, eu quero citar apenas aqui, 5 inimigos da oração, e há muitos, não é? Um deles é a própria prática do pecado. Quem vive em prática do pecado não consegue ter uma vida de oração. O segundo é a própria falta de oração. A falta de oração também é um inimigo para alguém que quer desenvolver uma vida de oração. A falta de fé é outro inimigo. Se alguém ora sem fé, pode ter certeza que é uma prece. Não é uma oração. O Tiago, ele no capítulo 4, ele vem descrevendo também que o egoísmo, essa necessidade que temos de orar para ter as nossas necessidades satisfeitas, olhando na perspectiva de que quando eu busco orar, eu estou buscando apenas coisas do meu interesse. E isso nós vamos olhar perfeitamente quando avaliamos o tempo que gastamos com Deus em oração, quanto nós gastamos agradecendo e quanto nós gastamos pedindo. Normalmente pedimos e pedimos sempre para nós ou para os nossos familiares. E isso é um impedimento muito grande para uma vida de oração. Por quê? Porque normalmente a oração é um diálogo que nós temos com o Senhor. E esse diálogo quase sempre, no que diz respeito à vida cristã, é sempre em função do outro. É por isso que o apóstolo Paulo ele nos chama a estarmos vivendo uma vida de intercessão. Porque interceder é se colocar no lugar do outro. E normalmente nós gastamos muito tempo quando oramos, em orarmos pelas nossas próprias necessidades ou dos nossos familiares. É o que vem sempre à mente. Mas há um outro inimigo também da oração que é, e não só da oração, mas da adoração, da oferta, do serviço e de tantas outras coisas que nós desenvolvemos com a vida cristã quando nós temos conflitos não resolvidos com nós mesmos e com os outros. Acaba que isso também é um impedimento não apenas para a oração, mas para tantas outras coisas que implicam diretamente com a vida cristã. Então diríamos que precisamos quebrar esses paradigmas, precisamos eliminar esses inimigos da oração. E agora então eu queria pensar também em 2 outras situações que têm a ver com a nossa vida de oração. E aí eu quero falar especificamente sobre 2 maiores motivos pelos quais as nossas orações não são respondidas. O primeiro motivo é porque pedimos de forma impropriada, ou desapropriada, ou pedimos quando não é respaldado naquilo que é a vontade de Deus. Então, certamente, a sua resposta a essa oração vai ser sempre negativa. Esse é um dos motivos. Um outro motivo é quando nós pedimos de forma inadequada. E uma das formas inadequadas de nós pedimos é quando pedimos de forma egoísta, pessoal. Mas como eu falei para os irmãos, apenas isso são alguns paradigmas que levantamos na oração. Mas o que eu queria pensar mesmo é: a oração tem realmente o poder? Será que você pode responder isso? A oração tem poder? Tem. Graças a Deus que tem. Mas se respondemos o questionamento de que a oração tem poder, essa pergunta me traz uma outra pergunta.
Se sabemos, se toda a gente sabe que a oração tem poder, por que nós oramos menos? Ou porque quase não oramos? Ou porque não desenvolvemos um hábito e um costume e um relacionamento de estarmos diariamente orando com o Senhor, como o apóstolo Paulo disse que devemos orar sem cessar. Se de fato a oração tem poder, por que então nós não oramos? Se alguém no Antigo Testamento pode ser um exemplo de vida de oração, é o rei Davi. O rei Davi tem uma experiência de oração muito profunda. O Salmo 63 e tantos outros salmos descritos pelo próprio Davi são verdadeiros compêndios de oração e de vida de oração. E uma coisa interessante que eu passo a escrever num livro sobre uma vida poderosa de oração é que a primeira coisa que precisamos entender sobre a vida de oração é que a oração é relacionamento com Deus. E quanto mais aumentamos o nosso relacionamento com Deus, aumentamos também a nossa intimidade com Ele. E aí nós vamos encontrar os primeiros princípios, e aí eu quero pensar nesse primeiro texto de Salmos 63, de 1 a 7, como vivendo em oração. Se queremos ter uma vida poderosa de oração, ou se entendemos que a oração tem poder, precisamos ter uma vida de oração. E aí os dois primeiros versículos, o salmista Davi, ele chama a atenção na realidade de que todo discípulo de Cristo deve viver com sede de querer viver uma vida de relacionamento com Deus. Quando ele diz, a minha alma anseia, a minha alma busca, há uma necessidade em minha alma de estar em relacionamento com o Senhor. Eu digo que a oração é a necessidade da nossa alma ter contato com Deus. E aqui eu quero pensar também a oração nesse aspecto da ansiedade, no aspecto positivo, é aquela vontade que temos de estar perto, aquele desejo, aquela aspiração, aquela gana que vem nos nossos olhos para querer estar perto de Deus. Se há uma necessidade de vivermos a ansiedade de buscar a presença do Senhor, certamente essa necessidade é suprida quando você, em todo lugar, em todo tempo, busca orar. Davi fala dessa necessidade de intimidade. Ó Deus, tu és o meu Deus e eu te busco ansiosamente. O desejo, o interesse de Davi era viver na presença de Deus. Oração é viver na presença de Deus. É ter intimidade com Deus. É ter o desejo de aprofundar e passar um tempo e gastar um tempo na presença do Senhor. E o interessante é que nesse processo de relacionamento em que o próprio rei Davi está falando da ansiedade, ele está falando de alguma coisa que nasce no coração dele, mas nesse relacionamento de oração, vale lembrar que a iniciativa nasceu no coração de Deus. Quando olhamos o capítulo 3 de Gênesis, os versículos 8 e 9 diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela virada do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher na presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Deus buscou a presença do homem. Deus foi ao encontro do homem. Deus está todo o tempo interessado em que você esteja na presença dele. Amém. Isso é iniciativa dele. Deus quer estar perto do homem. Ele se importa com o homem. Deus está à procura do homem. E quando você aumenta o seu relacionamento em oração com o Senhor, você está tão somente compartilhando uma necessidade sua, mas que já foi por muito tempo já expressa pelo próprio Deus, quando ele se tornou homem para se relacionar com a humanidade. O texto de Tiago capítulo 4 diz
chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Certamente, quando nós desenvolvemos essa necessidade e esse interesse de estar na presença do Senhor em oração, o Senhor vai, de forma muito ampla e completa, encher a nossa vida da sua plenitude. O próprio Salmo 42, versículo 1 e 2, o salmista Davi diz que como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Nós estamos vendo o exemplo de uma pessoa que tinha uma vida de oração. E vida de oração é uma vida de relacionamento com Deus. Há um desejo nosso, uma ansiedade nossa de tantas coisas. Temos um interesse por tantas coisas. Mas parece que nos falta interesse de querer estar na presença de Deus. E oração é estar na presença do Senhor. Se a oração tem poder, é porque eu oro tão pouco. Se a oração vale muito nos seus efeitos, porque então eu não tenho utilizado a oração? O meu coração, o meu corpo te deseja muito, diz o Salmo 63, versículo 1. Como uma terra seca querendo água. Vida poderosa de oração é uma vida de pessoas que se interessam e que anseiam e que buscam viver na presença de Deus. Uma coisa interessante, quando a gente observa o próprio Davi falar sobre essa ansiedade, ele também, a partir do versículo 2, ele fala de uma relação imutável. O versículo 2 ao versículo 4, ele diz assim: contemplei-te no teu santuário e vi o teu poder e a tua glória, porque o teu amor é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão, e eu te louvarei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Irmãos, há uma necessidade, há uma constância do próprio Davi em querer estar na presença do Senhor. Diria então que esse é o segundo aspecto, uma imutável relação. Nada pode mudar, nada pode interferir com o desejo da igreja estar com a vida de oração. E alguns até dizem que quanto mais difíceis os dias, quanto mais as provas nos sobrevêm, quanto mais temos as lutas, mais deveríamos nos aproximar de Deus. Amém. Normalmente não é essa a tendência que temos. A tendência que temos é nos afastarmos do Senhor. E muitas vezes até questioná-lo, porque estamos passando por certas provas. A vida de oração é uma vida que busca, que anseia, que deseja, que se interessa estar com Deus. E essa busca é possível porque o nosso Deus, Ele espera que cada um de nós, interessadamente, busquemos a sua presença. Outra coisa que a gente vê nesse texto, além da necessidade, da ansiedade, do desejo, além de ver essa necessidade como algo imutável, inquestionável, algo com prioridade nas nossas vidas, o versículo 5 até o versículo 7 diz assim: a minha alma se fartará como de um tutano de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Na
na minha cama, lembro-me de ti e medito em ti nas vigílias das noites, porque tu tens sido o meu auxílio, o canto das sombras das suas asas. Irmãos, quando nós vivemos uma vida de oração, não apenas há um interesse, uma ansiedade no nosso coração de estar na presença do Senhor, como nós vimos isso como prioridade máxima, nós não negociamos essa necessidade de estarmos na presença do Senhor, mas essa presença também nos traz experiências satisfatórias. Davi está falando disso, dessa necessidade de ter a sua alma saciada, de ter a sua vida completamente alimentada em todos os seus aspectos por conta da presença de Deus. A vida de oração é uma vida de experiência intransferível. E cada discípulo de Jesus, ele precisa viver e vivenciar de forma pessoal o poder extraordinário que uma vida de oração pode trazer na vida da pessoa. Eu não sei se você já experimentou uma experiência fruto de oração. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver algo de Deus acontecer, obrigado, como fruto de oração. Se há alguém que tem muita experiência como resultado de oração, é o próprio rei Davi, que em diversos episódios da sua vida, da sua história e do seu reinado, ele esteve todo o tempo buscando a presença do Senhor, e livramentos extraordinários e coisas extraordinárias Deus fez através do pedido de oração de Davi. E se nós formos olhar vários textos bíblicos, nós vamos encontrar vários homens e mulheres que tiveram grandes experiências porque tinham vida de oração. Eu acredito, inclusive, que hoje nós estamos vivendo uma superficialidade na vida cristã porque não temos tido experiências com Deus. E isso eu não estou falando no campo sensitivo, no campo de sentimento, de achar que precisa ter um arrepio, de sentir isso ou sentir aquilo. Eu estou falando de experiências que mudam a nossa vida, como fruto de oração, como resultado de oração, como fruto de algo extraordinário que a oração pode causar em nossas vidas. Há muitos que vivem anos e anos na vida cristã, mas nunca tiveram uma profunda experiência de impacto em suas vidas como resultado de uma oração. E aqui o salmista está falando que a vida de oração é uma experiência satisfatória. Como ser fartado, como ser preenchido, alimentado, o mais profundo do seu ser, pela presença do Senhor. Eu queria agora que você fosse para o capítulo 5 de Tiago. Nós pensássemos nesse texto olhando para 3 situações que o apóstolo Tiago fala com relação à vida de oração. Salmo 63 fala de vivendo e vivenciando a vida de oração. Tiago agora fala de vivenciando o poder da oração. E o texto diz: se está alguém entre vós aflito, ore. Está alguém contente, cante louvores. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Primeira coisa que nós vamos olhar como fruto do poder da oração é que a oração cura aflições da alma. O texto, versículo 13, fala sobre o aflito. É aquela pessoa que está com sua vida completamente abalada,
seja por uma experiência, seja por uma perda, seja pelo sofrimento ou pelas amarguras do dia a dia, as aflições do dia a dia, essa pessoa está com a sua vida completamente amargurada, aflita, e o resultado que a oração pode fazer é transformar esse estado em um estado de graça e, como diz o texto, em cânticos, de maneira que essa alma aflita, essa alma abatida, passe a cantar louvores ao Senhor como resultado de uma oração poderosa. E o apóstolo Tiago, ele usa apenas nesse trecho aqui, até o versículo 20, ele usa pelo menos 7 vezes a palavra oração. O quanto ele dá ênfase e importância a essa oração. O texto todo de Tiago, a sua carta toda é uma carta prática. É falando e abordando sobre aspectos da vida cristã de forma prática. E ele começa com a oração, ele conclui com a oração a sua epístola. E isso tudo é para mostrar o quanto há coisas maravilhosas com a vida de alguém que ora, de alguém que intercede. Em vez de murmurarmos, em vez de questionarmos as aflições que passamos no dia a dia, o melhor remédio é orar. É isso que o texto diz. Se está alguém entre vós aflito, ore. Mas não é fácil na aflição orar. Não é fácil no meio da crise, das adversidades, das tribulações, das lutas, nós inclinarmos a nossa face diante do Senhor, está orando, clamando e intercedendo. Não é fácil, mas é a resposta. Nós precisamos, por diversas razões, no meio da aflição, estar orando. Eu quero pelo menos relacionar 3 razões em que devemos orar quando passamos por algumas aflições. Primeiro, porque a oração é um ato criativo de Deus. Quando passamos por aflições, no meio da aflição, Deus pode mudar toda a história. Portas fechadas podem ser abertas. Problemas podem ser resolvidos. Lutas podem ser sanadas. Porque a oração é um exercício espiritual em que melhora a qualidade espiritual da alma de cada crente. Essa é outra razão. Quanto mais oramos, mais estamos nos aperfeiçoando espiritualmente. Mas também há uma razão muito maravilhosa de nós estarmos orando. Porque a oração também é adoração. Oração é o reconhecimento de que o Senhor é maravilhoso, é suficientemente capaz e poderoso para fazer coisas extraordinárias. Se acreditamos que há poder na oração, por que não oramos? O apóstolo Tiago fala no primeiro aspecto que a oração cura as aflições da alma. Isso significa que a oração cura problemas da alma. Problemas que envolvem os nossos sentimentos, as nossas emoções, aquilo que nós estamos passando no nosso interior. Quando oramos, esses problemas podem ser resolvidos. Mas também o apóstolo fala no versículo 14 de doenças agora físicas. Ele diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com óleo e em nome do Senhor. Aqui ele está falando de doenças. Dentro da teologia nós chamamos de doenças amartiagênicas, que são doenças causadas pelo pecado.
doenças causadas pelo pecado com aspecto físico. E nós estávamos, inclusive, falando na escola dominical sobre isso. Sobre a consequência do pecado. O apóstolo Paulo fala de forma muito rica no texto de Romanos sobre a consequência do pecado, e a enfermidade também é consequência do pecado. A história judaica diz que todo judeu sempre pensou o pecado, a enfermidade física como um pecado espiritual. Eles sempre fizeram essa correlação. Se está alguém com problema de doença física, eles ligam esse problema a um problema espiritual. Por isso que a teologia chama isso de armia teonérgica, que é nada mais do que um problema espiritual trazendo consequências físicas. E o mais interessante é que o apóstolo está falando que, primeiro, isso deve ser feito com pessoas que têm autoridade para orar. Por isso que aqui está sendo representado diretamente pelos presbíteros. Mas não significa que toda a gente não possa orar. Aqui está uma condicional em relação a orar com óleo. E aí então vai aí um adicional para que possamos esclarecer que o texto fala que a oração do presbítero com a unção do óleo não vai fazer nada. Não tem nada extraordinário nisso. Mas o que é que o texto conclui? Dizendo que chama os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo com óleo, que em nome do Senhor. Não é nem tanto o presbítero, nem o óleo que vai fazer efeito, mas é o nome do Senhor Jesus quando oramos, que é poderoso. Lógico que aqui está falando do agente restaurador, que o óleo era elemento restaurador. E a gente vê a história disso do bom samaritano, que a primeira coisa que ele faz ao encontrar aquele homem jogado ali, era passar o óleo, que havia esse processo restaurador do óleo. Nos nossos dias já mudou isso, para que a gente também possa ter cuidado com relação ao uso do óleo. No Brasil essa prática já virou até extremista. As pessoas querem ungir com óleo animais, coisas. Isso não é bíblico. Achando que há alguma coisa sobrenatural e extraordinária na unção com óleo. O óleo era um unguento que era usado como agente de restauração física sobre aquela enfermidade. Mas o mais importante aqui é que precisamos orar em nome do Senhor. E não há enfermidade, irmão, que no nome do Senhor Jesus não possa ser resolvida. Não sei se você já teve alguma experiência de cura através da oração. Inclusive o tema oração, ou segundo a ciência, prece, ou teofania, que são elementos da divindade usados em diversas religiões. Hoje a ciência estuda o quanto essa interferência da fé pode causar efeitos curativos para as pessoas. Nos Estados Unidos, inclusive, isso é muito comum, ter capelões para tratar das pessoas no âmbito espiritual, porque eles entendem que o homem é um ser completo. E já há inúmeras pesquisas falando o quanto a prece, seja de que religião for, isso na visão científica, pode trazer benefícios para pessoas que estão em enfermidades. A ciência está estudando isso. Mas o nosso Senhor Jesus já ensinava-nos que deveríamos orar em seu nome. E aqui o apóstolo Tiago está falando que há poder na oração para a cura física, sim. Não apenas no dia dos apóstolos, mas nos nossos dias. Se é segundo a vontade do Senhor, essa oração de cura pode ser respondida. Agora, primeiro, tem que ser em nome do Senhor Jesus. E segundo, tem que ser segundo a vontade dele. Irmão, se é segundo a vontade do Senhor, pode ser uma doença terminal, pode ser uma doença crônica, pode ser a doença que for, Jesus cura. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. É isso que o Tiago está falando.
Não importa a enfermidade, há poder no Senhor para curar, para restaurar. Não quero entrar nesses pormenores com relação ao óleo. Se é uma prática do Novo Testamento, se é uma prática para ser vivenciada nos nossos dias, não importa. O que importa é que nossa oração seja em nome do Senhor Jesus. É isso que o texto está falando. Que a oração seja no nome do Senhor Jesus. Se a oração pode trazer resposta do Senhor para a aflição na alma, se a oração pode trazer resposta às aflições do corpo, o versículo 15 também fala que essa oração pode trazer também respostas à aflição do espírito. Quando o texto diz, e a oração da fé salvará o doente. Mas será que a oração para o doente não era para curar? Por que então o apóstolo está falando que a oração salva o doente? Primeiro que essa ideia que se tem da visão judaica, como eu já falei, que todo judeu atrelava o fato de que quem tem doença física tem doença espiritual. Mas aqui o apóstolo Tiago, ele usa uma palavra souzo do grego, ele está falando de doença da restauração espiritual. Por isso que ele está falando no texto que a oração pode sim curar a separação que há entre o homem e Deus. E quando há uma restauração disso, há salvação da alma. Isso significa que nós devemos ter a prática de orar pelos perdidos, pelos que estão próximos de nós, no nosso trabalho, vizinhos, amigos, porque a pior doença que o ser humano pode ter é a doença do pecado. E essa só Jesus pode curar. E o apóstolo está falando que a oração da fé pode salvar o doente. Há aqui um conflito teológico que alguns usam a expressão para curar ou restaurar aquele que está enfermo espiritualmente, olhando no aspecto de que essa doença espiritual vai curar a pessoa de forma física. E há um ramo da teologia que diz isso, que aqui não está falando de salvação propriamente. Mas há um outro grupo que diz que aqui está falando sim, usando a tradução do grego souzo, para dizer que aqui ele está falando de restauração espiritual. Ou seja, a doença espiritual é o pecado. E a oração pode, através do nome do Senhor Jesus, alcançar vidas, salvando-as. Por isso que o texto continua no versículo 15 dizendo, se ele tiver cometido algum pecado, ser-lhe-ão perdoados. O que é a primeira coisa que acontece quando alguém é alcançado por Cristo? A primeira coisa que acontece com alguém que é incrédulo, que é perdido, que não tem a vida eterna, quando é alcançado pela graça do Senhor, é os seus pecados serem perdoados. Não foi assim comigo? Com você? Fomos alcançados pela graça do Senhor e o Senhor Jesus perdoou os nossos pecados e nos fez nova vida. A oração é poderosa para trazer em Jesus a salvação aos perdidos. Quantas pessoas você já orou que você nem conhece? Em outros sítios, em outras nações, em outros lugares, que Deus faz maravilhas lá e alcança os perdidos. Porque a dimensão do poder da oração vai muito além do aspecto geográfico e físico. Através da minha oração, da tua oração, nós podemos alcançar o mundo. E podemos levar a mensagem do Evangelho através do poder da oração. Quantas pessoas você conhece, missionários ou não, que estão em várias nações pregando o Evangelho e você está aqui orando? Cada vida que essas pessoas forem alcançadas lá tem a sua participação, tem a sua cooperação, tem a sua contribuição. Que a oração
ela tem o poder de agir no coração das vidas, fazendo transformações, impactando, restaurando. Se olhamos para Davi, no Salmo 63, com o olhar de que ele ali exemplifica a vida de oração como uma vida de relacionamento com o Senhor, olhamos agora para Tiago com a vida de oração como uma vida de experiência com o poder da oração. O convite que eu quero deixar para os irmãos é que possamos experimentar essas duas facetas da vida de oração. Primeiro, oração como um relacionamento de intimidade com Deus. Segundo, o poder que é emanado através de uma vida poderosa de oração. Em nome do Senhor Jesus. A oração cura doenças da alma, as aflições. A oração cura doenças físicas. A oração cura doenças do espírito. Quantas pessoas você já teve a experiência de terem as suas vidas atormentadas pelos demônios e simplesmente em nome do Senhor Jesus você ora e essas pessoas são libertas? Nós estamos vivendo dias, irmãos, em que as pessoas estão completamente aflitas em suas almas e também em seu espírito, atormentadas, perturbadas. Como andava aquele jovem de Gadara, que inclusive ninguém podia passar naquele sítio, que ele era tão perturbado, tão transtornado espiritualmente e emocionalmente, que era um jovem completamente desassociado da comunidade, da sua família, da sociedade. E Jesus o libertou. E o restituiu para o seu lar, lhe deu cidadania, dignidade. Deus quer usar a minha vida e a sua vida em oração, para ser instrumentos de Deus para restaurar tantas vidas. Se sabemos que a oração tem poder, por que não oramos mais? Só podemos experimentar essa maravilha de estar na presença do Senhor quando passamos a cultivar uma vida espiritual de oração. Só vamos experimentar o poder da oração orando. Diz o pastor John Stott. Quer conhecer o poder da oração? Ore. Nós vivemos muito tempo a vida cristã na perspectiva do olhar do outro. Nos alegramos muito e vislumbramos muito quando vemos na vida de alguns irmãos uma vida de oração poderosa, ficamos maravilhados. Poxa, Deus usa fulano, usa irmão A, irmão B. Portanto, Deus quer usar a minha vida, a tua. É apenas só vivenciando, só experimentando, só praticando uma vida de oração, para que possamos experimentar, estar na presença do Senhor e ver os resultados poderosos que essa presença causa. Precisamos começar isso hoje. Não tenho dúvida das infinitas maravilhas e experiências maravilhosas que Deus quer nos dar através da oração. Então, quando vamos começar essa vida de oração? Ah, pastor, mas eu oro. Eu oro antes das refeições, eu oro quando acordo, eu oro quando durmo, eu oro quando venho à casa de oração. Mas o Senhor não quer só isso, não. O Senhor quer que a gente ore sem cessar. Sem cessar.
é a vida em todo tempo, em todas as circunstâncias. Precisamos ter um relacionamento com o Senhor. Alguém nessa celebração, nesse culto de louvor ao Senhor, que quer a partir de hoje viver uma vida de relacionamento com Deus, não apenas de oração, mas uma vida de contato, de vida com vida. Que quer realmente conhecer a grandeza, a profundidade, como diz o apóstolo Paulo, conhecer profundamente a largura, a profundidade desse amor, do amor de Deus. Se há alguém que quer fazer isso hoje, agora, o primeiro passo que eu quero te convidar a fazer é você orar com o teu coração. Aí mesmo onde você está. E dizer, Senhor, eu quero viver um relacionamento com o Senhor. Para aqueles que já têm um relacionamento com Deus, mas está com a vida de oração muito superficial, ou vida de oração emergencial. Sabe como é vida de oração emergencial? Quando está com problema, ora. Quando está passando por algum desafio, aí ora. Mas quando as coisas estão caminhando tudo saudavelmente, aí já não consegue mais orar. Você quer entregar sua vida para Jesus hoje? E passar a viver uma vida com Ele, em relacionamento? Então ore com o seu coração. Diga no teu coração, Jesus, eu quero te conhecer e viver te conhecendo. Quero buscar mais o Senhor. Quanto mais nos aproximamos, o texto bíblico fala isso, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Não é que Deus está distante de nós, nós é que estamos distante dEle. Você quer entregar a sua vida para Jesus e quer orar, ore. E se você quiser, após a oração também, confessar diante da igreja, você pode fazer também. E nós vamos orar por si. E se você chegou também nessa caminhada cristã, não importa quanto tempo você tem com Deus, ou quanto tempo você tem em que você marca a sua história de nascimento em Cristo até hoje. Mas nesse tempo aqui a gente pôde experimentar que a vida de oração é muito mais do que as orações que fazemos de forma trivial, muitas vezes até mecânicas. O Senhor quer muito mais um relacionamento conosco. E isso é preciso uma intenção e um desejo pessoal de cada um de querer buscar a presença do Senhor. Como diz o salmista no capítulo 63, a minha alma anseia por ti. Você precisa desejar. Você precisa querer. Senhor, o Senhor em Tua Palavra nos ensina que oração é um relacionamento com o Pai Celeste. Tudo o que o Senhor fez segundo a vontade do Pai. Obrigado porque o Senhor é exemplo perfeito de alguém que tinha relacionamento e a presença constante, contínua, permanente do Pai Celestial em si. Ao ponto do Senhor dizer, eu e o Pai somos um. Senhor, o desejo que o Senhor tem para a tua igreja é que a tua igreja esteja vivendo essa dimensão. E é por isso que a tua palavra diz que as coisas aconteciam de forma extraordinária na vida da igreja de Jerusalém, porque a tua igreja, segundo o texto em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, diz que a igreja estava em oração. Era uma igreja poderosa.
Enquanto o apóstolo Pedro estava preso, a igreja orava. E a Bíblia diz que o anjo entrou pelaquela cadeia, quebrou os grilhões, porque essas coisas não têm acontecido nos nossos dias, Senhor. Se acreditamos que a oração é poderosa, porque essas coisas não têm acontecido nos nossos dias. A certeza que temos, Senhor, é que o Senhor continua o mesmo. Nós é que somos diferentes daquelas mulheres, daqueles homens que eram poderosos em Deus, da igreja em Jerusalém. Senhor, queremos viver esses dias hoje. Sobretudo, não apenas dos milagres que o Senhor pode fazer como fruto de oração, mas queremos, acima de tudo, viver uma vida de oração porque queremos ter a Tua presença, Senhor, permanente conosco, sendo externada com milagres e maravilhas. Senhor, nos atrai para o Senhor, nos convence. Nós estamos vivendo dias em que são muitos os inimigos que se levantam para nós não orarmos. O cansaço, o estresse, a falta de tempo. Senhor, são tantas coisas, os agentes externos, o mundo, a nossa natureza. Tudo isso se levanta para que não tenhamos uma vida de oração. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos força para vencermos esse inimigo. Nos ensina a experimentar a vida de oração como uma vida de maravilhas. Uma vida em que a nossa fome espiritual é saciada. Pai, dessa igreja é uma igreja extraordinária. Começa a partir de hoje. Na vida de cada um de nós. Todos nós podemos desenvolver com interesse, com ansiedade, com busca, com o desejo de estar mais permanentemente na Tua presença, cada um de nós. Age pelo Teu Espírito em nossas vidas, na vida dessa igreja, para que possamos experimentar essas maravilhas extraordinárias como fruto de oração em Teu nome, Senhor. Queres usar cada um de nós. O Senhor quer continuar curando, restaurando os aflitos de alma, as doenças físicas. Senhor, o Senhor quer usar a Tua igreja para isso. Tudo isso para apontar o caminho da salvação em Cristo, porque a Tua palavra diz que os que creem seguirão fazendo esses sinais. São sinais para mostrar que o Senhor é Deus. E que é o único Salvador. Usa nossas vidas no trabalho. Senhor, quantos colegas de trabalho chegam com as suas vidas completamente dilaceradas? Ouvimos eles confessarem isso e simplesmente não agimos em Teu nome, Senhor. Muda essa história. Muitas vezes nos sentimos, Senhor, tímidos. Na escola, na universidade. Muitas vezes nos escondemos. Muda essa história, Senhor. E usa essa igreja. Pode ser que alguém nesse culto diga, mas eu não tenho mais idade. Eu não tenho mais forças. Altíssimo Deus e amantíssimo Pai, graças te damos por encaminhar os nossos passos para a Tua casa. Sim, Jesus. E aqui viemos a ouvir mais uma vez a Tua mensagem direta para os nossos corações. Tu sabes, ó Deus, há quantos anos tu humilde servo que ora a Ti e Tu nunca o desamparaste. Aleluia, Senhor. Graças a Deus, desde os 7 anos de idade da escola dominical até hoje, com 88, e o Senhor me tem guardado no todo o mal. Graças a Deus que me tem dado forças para fazer tanto que tenho feito para a Tua obra neste lugar. Não tenho sido eu, mas tem sido Tu, Senhor, que me tens orientado e dado forças e fé para conseguir tudo isto que nós temos aqui. Chorámos muito, lamentámos muito, orámos muito, porque onde estivemos, anos 70 e tal anos,
e demos a continuidade a Deus. Deus nos concedeu esta casa e uma casa pastoral de quem sempre pensava nesse Senhor. Senhor, vem abençoar o teu povo neste lugar. Dá-nos forças e ânimos para atrair estas almas perdidas aqui ao lado. Vamos pensar nas crianças deste bairro, que são muitas. É por aqui que devemos começar com, como dizia o saudoso pastor Artur Araújo, a escola dominical é o povo, o alfogo desta igreja. E de facto, graças a Deus, porque eu sou fruto dessa escola dominical que aos 7 anos eu conduzi e abri os meus filhos familiares. Agora, neste momento, Senhor, te peço saúde para a minha mulher, que dentro de mais 2 dias vai fazer outra operação à vista, à segunda vista. A primeira, já tu sabes como ela se encontra, mas foi tratada por médica com muito cuidado. Esta outra vista vai ser injetada outra injeção, porque a zona sanguínea já está a aumentar na vista seguinte. Te pedimos que lhes dês a fé e a coragem e nada de desânimo. E eu consiga compreendê-la todos os momentos difíceis que ela passa no dia a dia. Te pedimos, ó Deus, guarda os teus fiéis aqui desta igreja, que ao longo dos anos têm lutado para que esta obra caminhe e que não enfraqueça. Damos-te graças ao Deus por enviaste o homem, certamente o homem escolhido para a hora necessária que estávamos passando. Momento difícil. Senhor, guarda-nos a todos, aumenta-nos a nossa fé e que achamos coragem e que nos dê a saúde que ainda podemos conduzir até à tua casa para ouvir a tua voz através dos teus servos. Te agradeço e perdão por muitas faltas que temos tido. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos louvar o Senhor e vamos concluir essa celebração agradecendo a Deus pelas nossas vidas e pela oportunidade que temos de estar sendo convidados pelo Senhor para aumentar a nossa vida de oração. Amém, Jesus. Enquanto louvarmos, também vamos dar nossas ofertas, nossos dízimos, consagrar ao Senhor e dedicar ao Senhor. Deixar
até onde me chamares. Leva-me pra lá do que é o mais profundo, chegar a uma fé sem fundo, mergulhar na tua presença. E a minha confiança sem fronteiras, pelo alto sobre as águas, até onde me chamares. Leva-me pra lá do que é o mais profundo, chegar a uma fé sem fundo, mergulhar na tua presença. E por teu nome vou chamar, pra lá das ondas vou olhar. Se a maré subir, no teu abraço vou ficar, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Santo Senhor. Manuel, querido Pai, quero te agradecer por podermos estar aqui na sua casa, Pai. Quero te agradecer pelo teu grandioso amor, Pai. Quero te agradecer por podermos estar aqui livres e de portas abertas, Pai. Poder louvar e bendizer o teu nome, Pai. Quero te agradecer pelas ofertas que foram levantadas, Pai. Quero te agradecer pelos irmãos que contribuíram, mas também quero te pedir pelos irmãos que, pelas razões que tu sabes, não puderam contribuir, Pai, que tu possas continuar a abençoar na sua vida. Quero te pedir, Senhor, que nos guardes durante esta semana, Pai. Que nós possamos ter mais fome de saber mais sobre ti, Pai. Que temos um tempo de oração mais pontual e mais profundo contigo, Pai. Dá-nos essa sede e essa fome, Pai. É por isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Irmãos, por poder sentar-se, Rita. Graças te damos. Nós já estamos concluindo esse culto de louvor ao Senhor. Eu queria que você pudesse cumprimentar quem está do teu lado e dar uma bênção para que tenha uma semana de bênção, de paz, de saúde, e que seja um tempo de maravilha durante essa semana. Queremos agradecer pela presença de todos. Todos que estão nos visitando e estão pela primeira vez aqui. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe. Entre vários irmãos e irmãs que estão conosco nos visitando, queremos agradecer a Deus e louvar a Deus também pela vida dos pais de Guilherme que estão aqui conosco. Deus abençoe. Casal, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para recebermos a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por esse culto que prestamos a Ti. Que possamos continuar Te cultuando toda a nossa vida. E que o Senhor receba o culto como fruto do nosso louvor ao Senhor. Como fruto do nosso amor, como fruto da nossa adoração. Nos dá uma semana de bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo continue sobre a tua vida, sobre esta igreja, sobre a igreja do Senhor em toda a terra, desde agora para todo sempre. Amém. Senhor,